Bom dia, meus irmãos. Hoje vamos retomar um assunto que acreditamos é de grande importância, faz parte da nossa vida cotidiana. É a questão dos anjos da guarda. Sabemos perfeitamente que ao reencarnarmos, mesmo antes de reencarnarmos, temos sempre um espírito que chamamos protetor a nos orientar. Via de regra, este é um espírito mais evoluído, preparado, um espírito que já ultrapassou muitas barreiras e que agora vive em condições de auxiliar os seus pupilos. Olha que coisa interessante, gente. Se esse espírito nos acompanha durante toda a vida, significa que ele interfere em nossas atitudes. Claro que essa interferência é sempre no sentido do bem. Mas de que forma esse espírito interfere? É simples. Através da intuição. Nos sugere mudanças de atitudes, tomada de novos rumos, alternativas para as nossas dificuldades. Isso significa, meus irmãos, que vivemos num mundo de relações imenso. Atrairemos sempre espíritos elevados à medida que nós também vivamos o mais possível buscando corrigir os nossos erros. A palavra anjo, ela vem do grego. E na época de Jesus, pós-crucificação, foi considerado a palavra grega daimon como profana, como pagã, porque não tinha um cunho religioso. Era uma palavra que fazia parte do vocabulário grego. Então, em Israel, resolveram mudar a palavra para anjo. Na realidade, para nós, pouco importa a origem da palavra. Importa o que significa. Mas a palavra anjo, ela pode ser também utilizada de maneira contrária à perfeição. Todos já devem ter ouvido falar em anjo do mal, anjo da morte. Mas nós preferimos dar ouvidos ao anjo do bem, anjo de Deus, mensageiros de Jesus. Claro, faz muito mais sentido às nossas almas, ao nosso coração e aos nossos ouvidos. É natural que seja assim. Então, esse espírito, amigo, companheiro, ele nos acompanha por toda a vida. E depois da vida física também. Dificilmente ele se desligará de nós totalmente. Pode se afastar temporariamente, mas ele tem como compromisso espiritual para a sua evolução nos proteger. Vejam que coisa bonita, meus irmãos. Deus, em sua sabedoria, nos coloca em comunhão permanente de pensamentos com seres amparadores, com espíritos que se sentem felizes em
nos apontar o melhor caminho a seguir. Agora, pensemos um pouco. Somos também espíritos. Vivemos por nossa própria vontade. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio. Se tomarmos uma decisão contrária a um bem maior em relação a nós mesmos, seremos alertados. Mas ficará sempre em nossas mãos a decisão de fazermos ou não fazermos uma mudança de rota. Isso quer dizer, meus irmãos, que o livre-arbítrio é respeitado pela providência divina. Afinal de contas, somos espíritos individuados. Seguimos o nosso próprio traçado de evolução. Toda ajuda, toda informação que nos chega é sempre no sentido de crescimento espiritual. Quando acertamos, estaremos proporcionando motivos de alegria a esse abençoado amigo espiritual. Quando não acertamos, ele precisa se tomar de paciência e aguardar que reformulemos o nosso pensar. Contudo, é bom lembrarmos que, da forma que dissemos, temos sempre espíritos à nossa volta. Isto significa que temos também espíritos nefastos, espíritos indesejados. Mas vejam bem, esses espíritos jamais nos envolverão, jamais passarão a viver nos sugerindo coisas se vibrarmos de forma diferente a que eles estão habituados. Se temos o propósito de vivermos para o bem, de trabalharmos em benefício do próximo, de estarmos em condições de trabalharmos em favor da nossa própria evolução, é claro que esses irmãos, esses espíritos, não encontrarão a menor chance de nos envolver. Agora vejam, quando temos pensamentos persistentes de destruição, autodestruição, quando dizemos que estamos com dificuldades como o pânico, como o medo, enfim, ideias fixas, isto significa que estamos abrindo espaço vibratório para recebermos sugestões menos felizes. Essas sugestões poderão ser facilmente rechaçadas, repudiadas. Basta nos ligarmos a Jesus, a Deus, a esse abençoado amigo espiritual e a muitos outros amigos espirituais. Fica como sugestão, meus irmãos, preces maravilhosas que existem na parte final de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ali os Espíritos nos oferecem situações belíssimas de reconforto, de ajuda, de buscarmos apoio dos seres espirituais bondosos para superarmos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades e retomarmos o equilíbrio e o caminho do bem. Então podemos dizer: obrigado, Espírito protetor. Obrigado,
anjo da guarda. Obrigado, irmão guardião. Que Deus o abençoe. Que Deus nos abençoe. E que sejamos abençoados em nossos propósitos. Até a próxima vez, queridos irmãos.